continuar iluminando o seu caminho, porque eu sei que ele é muito iluminado. Há 30 anos atrás eu estava com você na evangelização, né? E eu não... eu estou contando a minha. Mas muita coisa eu aprendi, eu tenho muito que agradecer. Meus parabéns e Deus te ilumine e abençoe sempre, viu? Realmente nós queremos agradecer a Nara, porque ela está já vocês viram aí, faz mais de 30 anos que ela está aqui conosco, né? E nós queremos agradecer em nome da entidade, do Luz e Amor. E eu queria dizer aos nossos companheiros que na próxima reunião, nós teremos um companheiro aqui que vai falar sobre transição planetária. Então eu queria aquele pessoal que gosta, que sabe, né, do nosso próximo mundo de regeneração, onde que estamos preparando para isso, e esse livro aqui traz muita coisa nova, inovando o movimento espírita da nossa responsabilidade. Então, na próxima reunião, vamos falar sobre a transição planetária. Eu queria dizer também aos companheiros, fazer um agradecimento para todos os companheiros que colaboraram com o nosso jantar, na pessoa do José Mauro, que vendeu 32 ingressos aqui no nosso centro, e os outros companheiros também. Em nome dele, nós cumprimentamos todos aqueles que colaboraram conosco na realização do nosso jantar da USE. Pois vocês sabem que nós somos presidentes da USE e nós estamos encerrando nosso mandato o ano que vem. E nós vamos encerrar com chave de ouro, porque justamente o ano que vem vai ser o congresso, o 15º Congresso Espírita Estadual da USE. Vai ser realizado aqui em Franca, na Fundação Pestalozzi. Então vai ser um evento aí de grandes proporções e nós vamos precisar da colaboração de todos os companheiros. O nosso muito obrigado e que continue colaborando conosco. As crianças podem subirem, viu? Eu pediria o Zezinho, ouviu, Zezinho? Depois você pega o livro aqui, viu? Eu queria convidar a Claricinda Serrano para fazer a leitura da mensagem da noite, para a preparação do nosso ambiente. Boa noite a todos. Atendendo à intimação do Valentim, eu vou ler aqui no roteiro do Evangelho, pelo Espírito de Otília, como não andarei cuidadoso. Não andeis cuidadoso de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidos vossos pedidos diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graça. Filipenses 4:6. Se aprendo que tudo de nós depende, que toda alegria, toda tristeza, toda força, toda fraqueza, todas as derrotas e todas as vitórias têm sua gênese dentro de nós, como não andarei cuidadoso pelo que faço e pelo que sinto, sabendo que em cada dia do presente preparo um dia para o meu futuro? Inegável afirmativa de que somos construtores da nossa própria vida, pedreiros da escada de nossa elevação espiritual, ou cavadores do abismo de nossa degradação na ignorância ou no crime. Irrefutável o conceito de que a obra-prima saída do cinzel do escultor, do pincel do artista ou da pena do músico foi um dia apenas visão, sonho ou inspiração. Entretanto, cumpre lembrar que tanto o escultor condicionou seus golpes delicados aos cálculos de ângulos e retas previamente delineados. Tanto o pintor
subordinou a elaboração de suas tintas às leis da química. Tanto músico restringiu os voos de sua imaginação às regras da harmonia, do contraponto e às 7 pequeninas notas. Quanto à sua elevação espiritual ou à tua queda aos abismos do remorso, pela oportunidade perdida ou malbaratada, condicionam suas leis de liberdade de consciência, de livre-arbítrio, de obediência ou não às sugestões divinas. Assim, pois, se aprendeste a buscar no trabalho de cada dia a melhor diretriz e melhor estímulo para bem viver, se aprendestes a entregar a Jesus a solução dos problemas, cuja significação foge ao âmbito de tua compreensão humana, se aprendestes a pedir na oração da manhã a inspiração superior para o dia que se inicia e a render graças na meditação da noite, não andes cuidadoso de coisa alguma, porque o Senhor tudo provê e prevê para aqueles que aprenderam a buscar-lhe a companhia em todas as circunstâncias da vida. Uma boa noite. Bom, caros irmãos, então vamos dar início à nossa reunião, as nossas saudações a todos os nossos companheiros. E vamos, nesse instante, fazer a nossa meditação e vibração para que possamos alcançar o plano espiritual, os companheiros da equipe colaboradora de nossa reunião, para que num clima de paz e harmonia, nossa reunião possa ser proveitosa a todos nós aqui, encarnados quanto os desencarnados, que estarão aqui conosco, apreendendo as lições do Evangelho. Vamos nesse instante fazer as nossas vibrações e meditações. Que nós possamos estar com os pensamentos entrelaçados, vibrando em favor daqueles que sempre recomendam as nossas preces, para que nós possamos também receber a proteção divina, para que nós possamos ser orientados na prática do bem e do amor ao próximo. E assim nós damos por iniciado a nossa reunião desta noite. Que a paz de Jesus possa permanecer com todos. Que assim seja. Nós vamos pedir para a Karina fazer a leitura para nós. Do capítulo, hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. No seu primeiro item. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe, então, criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo pensamento do egoísmo e de orgulho. Por isso, Jesus toma a infância por emblema dessa pureza, como a tomou para a humildade. Esta comparação poderia não parecer justa,
considerando-se que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em remanescendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também, Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhe se assemelham. Uma boa noite a todos. Então nós vamos passar a palavra a Cleide. Como vocês viram, é uma prata da casa, né? Faz muitos anos que ela frequentou e frequenta conosco aqui, sempre que convidada, ela está sempre presente conosco. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos auxiliar a superar as nossas fragilidades e fortalecer a nossa vontade de aprender, né? Que a gente está aqui para isso. Pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, nós ouvimos a citação de Marcos, que fala sobre esse item de deixar vir a mim as criancinhas. E relata que levaram algumas crianças até Jesus para que ele as tocasse, para que as abençoasse. E os discípulos, provavelmente julgando que aquilo não era um ato de importância, começaram a afastar aquelas pessoas ali que tinham levado as crianças, e afastaram rudemente, com palavras ásperas. E Jesus zangou-se com isso, e manifestou a sua opinião, o seu conselho a eles: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes as assemelham. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. Também nos outros evangelhos de Marcos, de Lucas e de Mateus, em outras passagens, Jesus, ele utiliza a figura da criança para ensinar, para deixar os seus ensinamentos. E eu peguei do Evangelho de Mateus, capítulo 18, também tem no Evangelho de Lucas e de Marcos essa citação, a seguinte anotação: naquela hora, os discípulos se acercaram de Jesus e lhe perguntaram: quem julgas que é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino e o colocando de pé no meio dele, lhes disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde e pequeno, como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Em ambos os casos, ele fala da necessidade de nos assemelharmos às crianças para entrarmos no reino dos céus e para que sejamos grandes nesse reino. Então a gente tem que ver por que a criança. O que a criança tem de especial para que Jesus fizesse essa citação? A gente tem que analisar, então, essas características para ver a lógica do conselho de Jesus para todos nós, né? Como são as crianças? Quais são as suas características? Nós vamos lembrar que nós estamos falando daquelas crianças pequenininhas, daquelas que não despertaram ainda o seu passado, que tem o esquecimento do passado realmente, que a vida material ainda não trouxe nada de ruim, nenhuma atitude perversa, nada assim, nos diz o próprio Evangelho, né? Que ela está de posse desse esquecimento do passado, elas estão prontas para o novo aprendizado. Então vamos recordar agora os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos netos. Eu ainda não tenho neto não, mas vou ter, se Deus quiser. Mas que esses aí sejam recordados agora nessa fase bem infantil, na primeira infância. Alguns a gente ainda tem dentro de casa. Vamos lembrar quais são as suas características. Primeira, simplicidade. A criança é simples, de tudo. Ela não complica as coisas como o adulto. Se é vermelho, é vermelho. Se é branco, é branco. Não tem meio termo. E por essa simplicidade,
ela é autêntica, a criança é verdadeira, ela não mente. Criança pequenininha, ela não mente. Ela não aprendeu isso com ninguém. Se perguntar para ela alguma coisa, isso tá bonito? Se ela achar que tá bonito, ela fala, tá bonito. Mas se ela não achar, ela não vai agradar ninguém. Ela vai falar assim, tá feio. Se ela gostar de uma coisa, ela fala, eu gostei. Se ela não gostar, fala, não gosto. Não tem meia situação para a criança. Realmente, ela é sincera. Inclusive, nessa fase, às vezes ela causa constrangimento para o adulto. Porque ele faz a pergunta e às vezes ele quer uma resposta de um outro adulto. Mas a resposta da criança, ela é sincera e ele tem que estar preparado para ela. Não pode mostrar de outra forma. Porque o adulto, ele faz de conta em algumas coisas. Ele pode achar ruim alguma coisa e fala, não, mas tá bom, né? Às vezes a outra pessoa até percebe se tá bom daí, mas ele não fala que ele não gosta. A criança fala, eu não gostei. Ela é desse jeito. Lógico que pra gente tem aquele verniz social que a gente tem que mostrar. A gente não pode ser deselegante, a gente não pode ser indelicado com as pessoas, mas também a gente não pode perder essa autenticidade. A gente não pode perder a nossa sinceridade a pretexto de agradar os outros. A gente deixa uma opinião da gente e a pessoa depois ela é ridicularizada. Então a gente tem que saber como falar as nossas verdades. E não é dizendo que a criança ela está certa ou errada nas suas opiniões, em ser assim firme. É falar que ela é verdadeira, é uma das características dela, ela não mente. Tem inclusive uma história de duas crianças que estavam brincando, crianças pequenininhas, na casa de um deles. Aí, o menino brincando lá perto do armário, ele viu uma goiabada que tinha lá e ficou com vontade. Só que não falou nada para o amiguinho. Chegou na casa dele e falou, mãe, eu tô com vontade de comer goiabada. A mãe falou assim, mas goiabada? Onde você viu goiabada? Ah, eu vi na casa do meu amigo. E ela, naquele momento, ela não tinha dinheiro para comprar a goiabada. Aí ela pensou, falou assim, eu vou mandar a minha filha, que era uma mocinha, vou lá na casa da Dona Maria e ela vai lá e pede um pedacinho de goiabada para ele. E depois eu pago essa goiabada, se for necessário. E a mocinha foi lá, falou, Dona Maria, minha mãe pediu para ver se a senhora tem um pedacinho de goiabada para arrumar, mas não contou que era por mão dela, não. A Dona Maria, que já tinha pensado em fazer um bolo com aquela goiabada, preparar alguma coisa, já falou assim, olha, fala para sua mãe que infelizmente a minha goiabada acabou. Mas o filho, o sincero que estava ali perto dela, né? Nossa mãe, você esqueceu? A goiabada está lá no armário. Não acabou não. Tem até um pedaço bem grande lá ainda. Aí naquele momento lá, né? A gente fica de carão numa hora dessa, né? Ah, não acabou? Ah, não, espera um minutinho então que eu vou lá buscar. Foi lá, pegou a goiabada, não teve coragem nem de partir, né? Lógico, entregou a goiabada, entrega para sua mãe, fala que ela não precisa pagar de jeito nenhum, isso aqui é para vocês. Mas a criança é assim, ela é sincera. E com essas atitudes nossas, de, por exemplo, atender um telefone, fala para a criança atender um telefone, olha, atende lá o telefone, mas se for fulano, fala que eu não estou. Quer dizer, mas aí depois fala para a criança, olha, não pode mentir. Não pode mentir. Mas está ensinando a criança a mentir. Aí nesse momento a gente deseduca a criança. Aí chega a fase de adolescência, ela aprendeu aquilo lá. Aí ela começa a esconder as coisas. Não conta isso, não conta aquilo, conta uma mentira ali. Aí os pais ficam desgostosos, né? Eles ficam desgostosos da vida. Como que está mentindo? A gente não mente aqui em casa. Mas e aquelas mentirinhas que aconteceram aí? É o exemplo que foi dado. Mas a criança, no comecinho, elas são verdadeiras. Nós é que não fomos verdadeiros com eles. E aí, nós aprendemos a lição mais tarde, né? Eles também nos ensinam. Porque o exemplo, ele sempre fala mais alto. Outra característica da criança é a disponibilidade que ela tem para aprender. Eu li uma lição uma vez e eu gosto dessa comparação. A criança, ela é um galho verde. Sabe aqueles galhos
verdinho, flexível, que a gente pode moldar, que a gente pode direcionar. A criança pequenininha, ela é desse jeito. Ela é moldável. Agora, quando o galho começa a envelhecer, fica mais ressequido, você já não faz isso do mesmo jeito. Fica mais difícil orientar, dar a direção para ela. Então, por essa disponibilidade que ela tem de aprender, ela está sempre perto dos adultos, principalmente do pai, da mãe ou dos responsáveis que ficam com ela. E aí, com essa disposição, ela chega para a mãe: mãe, eu vou te ajudar a lavar a louça. Aí a mãe, numa atitude de impaciência, ou de falta de tempo, ou precavendo de algum acidente mesmo assim, não pensa na criança no ensinamento. Fala: não, isso aqui, vai quebrar, você vai se machucar, você tem tanto brinquedo lá, vai brincar ali na salinha. Perdeu a oportunidade. Vem o pai também. O filho chega lá perto do pai, vê ele consertando alguma coisa, lavando o carro. Pai, eu vim te ajudar. Já vai ajudar muito se não me atrapalhar. Alguns pais são assim. Aí a criança perde aquilo ali, aquela vontade, porque ela sente que ela pode atrapalhar. Ela não é incentivada. Ela está disponível naquele momento para aprender. E a gente tem que ter esse tempo para a criança. Pode ser que realmente ela não possa subir lá, que ela vai quebrar. Mas a mãe pode dar outro conselho e falar: olha, isso aqui, é um pouco perigoso para você ainda. Você vai crescer um pouquinho mais, você vai fazer. Mas você pode ajudar a mamãe aqui. E o pai também na mesma posição. Isso aqui, tá perigoso, mas eu estou precisando muito da sua ajuda aqui. Quer dizer, vai colocar ele perto. Só que geralmente a gente afasta a criança. A gente rejeita a ajuda dela no momento. E aí passa a primeira infância, ela cresce. E aí a gente quer ajuda. A gente quer ensinar. E nem sempre a gente vai ter essa mesma facilidade, né? Ela cresce, começa a ir pela adolescência, ela ajuda na casa do amigo. Ela lava, ela arruma, ela varre, ajuda a fazer o churrasco. Mas e lá em casa? Será por que ela não faz? Porque lá em casa eu não acostumei ela a ajudar. Eu dispensei ela naquele momento que ela tinha. Eu não aproveitei, ainda atrapalhei o momento natural que ela tinha para aprender. Olha o que é o adulto, o que é a criança. Outra característica da criança: a alegria de viver. A criança pequena, ela vive com o que tem. O pai pode ter muito dinheiro ou o pai pode ter pouco dinheiro. Ela é alegre e disposta. Ela pode até sentir falta porque ela vê as coisas dos amigos. Mas ela não reclama e ela não se revolta contra ninguém. Ela é alegre de qualquer forma. Eu até ouvi uma palestra pela internet que eu achei muito interessante. Ele lembrou de um desenho animado lá na época da minha infância, que faz tempo, né? Essa época passava esse desenho do Hard. Era uma hiena. E ele compara, diz que existem muitos espíritos Hard. Era uma hiena pessimista que a tudo que convidavam ela a fazer, se fosse uma coisa difícil, ou se fosse apenas uma ação normal, ela falava assim: ó céus, ó vida, eu sabia que isso não ia dar certo. Hoje tem nos canais pagos aí, mas não existe mais esse desenho nos outros canais. E realmente, o adulto, ele é pessimista, a criança não é pessimista. A criança, ele olha a vida com olhos de esperança. Mas aí passa o tempo na convivência com os adultos que são pessimistas, ela se torna também. Perde a fé na vida. Ou apenas, às vezes até tem fé na vida, mas essa reclamação, se ela ouve tanto, às vezes continua fazendo a mesma coisa, reclamando das atitudes, reclamando das coisas que tem que fazer, né? Não tem disposição para lutar nas dificuldades da vida.
Outra característica da criança, que talvez englobe todos os outros, é a humildade. A criança, ela é humilde, muito humilde. E a gente vê isso convivendo com elas diariamente. Tem até a frase de Jesus que eu vou repetir. Qualquer um que se fizer humilde e pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Será o maior no reino dos céus. Aí, eu me lembrei da história do Zé. A história do Zé é o seguinte: era um senhor muito humilde, muito bom mesmo. Todos os dias, ele se levantava e ia para o serviço. Era um serviço humilde. Ele não era letrado, não tinha nenhum, não sabia escrever, não sabia ler. Portanto, ele sentia que ele não sabia orar. Mas ele trabalhava diariamente. E antes que ele fosse para o serviço, ele passava numa igreja. Ele entrava, porque a fé que ele tinha era aquela, ele entrava na igreja, caminhava até lá no final, e lá ele dizia: Jesus, eu sou o Zé, eu estou aqui e eu vim te visitar. Isso foi durante muitos anos que o Zé aparecia na igreja. As pessoas olhavam aquilo e ficavam admiradas. Ele fazia a sua oração. Ele não era uma criança da que a gente estava falando, mas ele se assemelhava a ela. Um dia, o Zé desapareceu ali de circulação, não aparecia mais na igreja. As pessoas começavam a comentar onde estava o Zé. O Zé tinha ficado doente, tinha ido para um hospital. E nesse hospital, ele era uma pessoa feliz, ficou lá um bom tempo. Ficava na sua cama, as pessoas recebiam visita e o Zé não. Tinha até uma cadeira que eles colocavam no quarto e lá não se sentava ninguém à procura do Zé. Só que ele era uma pessoa alegre, ele conversava com os médicos, ele conversava com os enfermeiros. E uma enfermeira chegou para ele e falou assim: Sr. José, eu admiro tanto o senhor, porque as pessoas estavam aqui, reclamam de tudo, brigam até com a gente, e o senhor com essa disponibilidade de dar um sorriso todo dia, mesmo doente, a gente sabendo que o senhor tem dor. Aí o José falou assim: mas eu sou feliz, sim. Mas o senhor não recebe nenhuma visita. Ele falou: mas como? Eu recebo visita todos os dias. Mas ninguém vem aqui visitar o senhor. Vem sim. Todos os dias vem uma pessoa aqui, senta nessa cadeira e fica aqui conversando comigo. E ele diz assim para mim: Zé, eu sou Jesus. Eu vim aqui te visitar. Todos os dias ele vem aqui me visitar. Ou seja, a humildade da pessoa é que aproxima ela de Jesus. A semelhança que ele tinha à criança era essa humildade que o Zé tinha. Voltando à criança, ela não disputa por melhores lugares. Se ela está numa rodinha, se ela está fazendo alguma atividade, ela quer o lugarzinho dela. Eu quero fazer isso. Mas não porque aquilo ali vai dar um status que as pessoas vão falar: nossa, você é melhor que os outros. É aquilo ali, ela escolheu por gosto. Ela gosta das coisas que faz e ela não briga geralmente por isso, por uma coisa mais elevada. É o que ela gosta. Os valores da criança não são monetários. São bem diferentes dos adultos. Não é porque o pai tem muito que agrada a criança mais do que aquele pai que tem pouco. Se a criança tem brinquedos caros, às vezes tem aquele montão de brinquedo dentro de casa, não é raro que ela deixa tudo aquilo e vai brincar com uma coisa
que está descartado, que vai lá para o reciclável ou alguma coisa aqui, deixando tudo para lá. Isso a gente tem prova. Eu estava pensando na hora que estava fazendo o estudo, eu me lembrei da nossa classe de evangelização, onde eu participo. Eu fico na classe maternal, eu e a minha irmã numa classe. E a gente arrecadou, a instituição, né, arrecadou brinquedos para colocar naquela classe, que como é de 0 a 5 anos, a gente prende a atenção dela por um tempo. Então a aula tem que ser um pouquinho mais curta. A gente coloca a recreação, coloca as atividades e depois, se dá tempo, coloca a recreação com os brinquedos. E aproveitando aqueles brinquedos também para trabalhar a aula, egoísmo, isso, aquilo. Que a gente trabalhar na aula, a gente fala durante a recreação também. E lá tem muitos brinquedos assim que a gente ganhou. Brinquedo de montar, tem carrinho, tem bonecas. Muitos brinquedos assim, aos nossos olhos, interessantes mesmo assim. Bem interessantes. E aí, tem duas crianças, principalmente ela, às vezes os outros também, mas duas crianças, uma de 2, uma de 4 anos, que vai lá, deixa todos os brinquedos, brinca um pouquinho, deixa os brinquedos, tira o restinho de brinquedo que está numa caixa onde a gente coloca os brinquedos e vai brincar com aquela caixa lá de papelão. Aí entra dentro da caixa, ela vira o foguete, ela vira o ônibus, aquilo ali é a nave espacial delas. É simples. Então a criança, ela não complica as coisas, ela gosta das coisas simples e aquilo ali para ela não tem preço. Uma criança puxa a outra, fica brincando ali, é o carrinho que elas têm. Então quando a criança é pequenininha, os adultos muitas vezes, eles compram os brinquedos que enchem os olhos deles mesmos. Eles gostam, nossa, meu filho vai gostar disso, mas na verdade ele está olhando com o olho dele, enche os olhos, aí depois a criança brinca um pouquinho e deixa para lá, fala, nossa, mas como que ele não gostou daquilo ali, eu paguei tão caro, mas para a criança não tem esse valor, não é um valor monetário, é o valor sentimental, o valor daquilo que ela gostou realmente. E com essa atitude de a gente comprar, não que eu esteja contra nada disso, mas é uma reflexão para a gente. Com essa atitude da gente comprar coisas caras, às vezes a gente deseduca também. Por quê? A gente não dá liberdade para a criança brincar depois. Compra um carrinho ou boneca enorme aqui, não deixa ela brincar com outras crianças. A criança não gosta de brincar sozinha. Aí se vai brincar com outra criança, fala, olha, esse brinquedo não pode levar não, porque esse é muito caro. Ou para ela mesma ele fala, cuidado para você não quebrar, isso aí que você custou os olhos da cara. Se a criança vai levar, fala, ó, esse aí você brinca sozinho. Não pode emprestar. Então a criança começa a deixar aquele brinquedo para lá. E no futuro, se ela nem deixar esse brinquedo para lá, ela se torna uma pessoa egoísta. Se ela não pode dividir, ela começa a ver que o valor que o pai está dando, que a mãe está dando, é o valor do preço daquilo ali. E começa a ver mais o preço das coisas do que ela gosta. Psicologicamente isso é ruim para a criança também. Então isso passa a gente deseducar ela. Isso não é uma condição. Mais tarde nós vamos conviver com esse egoísmo da criança. Está aí no Evangelho. Se a gente não fazer com que ela perca um pouco do orgulho e do egoísmo, mais tarde nós vamos sofrer. Aí está a gente lá mais velho, né? Precisando de um auxílio, alguma coisa. Ô filho, você pode me arrumar isso? Não posso, nem tem. E às vezes tem. Mas a gente ensinou a ele ser egoísta, né? Essa humildade que a criança tem faz com que ela se adapte fácil com as outras crianças. Se o adulto, ele vê uma roda de pessoas e não conhece ninguém, ele não costuma se aproximar muito. A não ser que ele tenha um motivo para estar ali. Agora a criança não, ela vai chegando, ela vai chegando, ela vai chegando. No instante ela está interagindo com as outras crianças ali. É muito interessante. Mas por quê? Porque ela não vê diferença nenhuma. Ali não tem religião diferente, não tem classe social, ela não vê a roupa de marca, ela não vê se o coleguinha ali que ela fez ali está com o cabelo despenteado, não percebe o modo de se expressar da criança.
Então, nessa primeira infância, eles se misturam, eles são todos iguais. E é o que deveria continuar depois, durante a fase adulta, né? O adulto, em geral, ele não age da mesma forma. Ele é prevenido no ato de educar, tanto que muitas vezes ele incute essa atenção da criança nas diferenças. Ele coloca a diferença para a criança, coisa que ela não via. Hoje está esse famoso bullying que eles falam aí, né? Fala, nossa, é o bullying nas escolas. Às vezes começa dentro de casa. Porque o pai pergunta lá, quem que é aquele gordinho que você estava conversando lá na escola? Aquele menino mal vestido que você estava brincando, onde que ele mora? Quem que são os pais dele? A criança não tinha percebido isso. Aí acontece agressividade, alguma coisa na escola, o filho participou daquilo, mas por quê? Às vezes foi um exemplo que o pai não percebeu que ele estava dando, que o pai, quando eu falo pai, a mãe e os outros responsáveis, não estava dando para a criança no que eles estavam falando. É lógico que no mundo atual, a gente tem que ser assim, cauteloso com algumas coisas. A gente convive com as pessoas numa proximidade muito grande. E há muitas pessoas mal intencionadas. Então, por isso a gente tem que ser cauteloso. Só que o adulto, ele tem que ser cauteloso. Ensinar para a criança, ela é ser cautelosa. Não ensinar ela a ser preconceituosa. Não ensinar ela a ser egoísta. E às vezes a gente faz isso, vocês nem percebem, né? Quando eu li essa lição, ouvi algumas coisas também, quando fala no deixar vir a mim, eu pensei em duas propostas, que são duas situações muito importantes que eu acho que essa lição me trouxe, e eu gostaria de estar passando para vocês. A primeira é quanto à criança, deixar vir a mim as criancinhas. Lógico, levar as crianças até Jesus é o que nós devemos fazer. Aqueles pais levaram as crianças até Jesus para que eles a abençoassem. Agora Jesus é um espírito. Nós não vamos levar as crianças à presença dele, mas nós temos a responsabilidade de conduzir as nossas crianças ao Cristo, de ensinar, de colocar nos corações infantis o Evangelho do Cristo, a boa nova. Essa é a nossa responsabilidade. Porque quando o passado dela vier à tona, por enquanto está o esquecimento, vier à tona, e muitas das vezes é um passado delituoso, elas estejam mais firmes. Desde pequenininho, então, a gente tem essa obrigação de conduzir as nossas crianças ao Mestre Jesus. E tem as escolas de evangelização também, né, Sr. Valentim? Que vem cuidando de levar os pequeninos ao Mestre também. Nas escolinhas, eles ensinam os ensinos de Jesus também. Uma escola como essa aqui. A gente tem que escolher uma casa, aqui, né, todos participam, trazer as nossas crianças, para que elas recebam essas lições, para que elas ouçam também de outras pessoas essas lições. Trazer as crianças e ficar por aqui. Porque a criança não pode só ouvir na instituição essas lições. Ela tem que ver e sentir nos próprios lares essas lições. Então nós temos que nos evangelizar para evangelizar a criança em casa. Para que nós sejamos exemplo de tudo que elas vão ouvir nessas instituições. Porque a criança dorme, levanta, faz as refeições com essas pessoas, com os pais, com os responsáveis. E o que a gente vive é o que vai ficar mais no nosso coração, marcar mais no nosso espírito. A outra grande lição que a gente traz, de deixar vir a mim as criancinhas, a gente lembra, porque o reino do céu é para aqueles que se assemelham. Aí a gente fala de nós mesmos. O que significa essa lição? Simplicidade, autenticidade, ser verdadeira, ter alegria de viver, disponibilidade para aprender, a humildade. São as características da criança. O reino do céu é para aqueles que lhes assemelham.
Então essa lição é para que a gente conquiste essa qualidade. É aí que nós devemos nos apegar. A essas atitudes, essas características da criança, para que a gente receba o reino dos céus, para que a gente entre no reino dos céus, que a gente deixe aflorar essas características, essas qualidades das crianças em nós. Quando a gente fala em deixar aflorar, é porque Jesus nos deixou outro ensinamento. A gente não tem mais aquela visão que a gente vai desencarnar e vai para o reino dos céus. O reino dos céus, disse Jesus, não é um lugar definido, que a gente não pode procurar falar se ele está aqui ou ele está acolá. O reino do céu está dentro de nós. Jesus falou para a gente. O reino do céu está dentro de vós. Então, quando a gente fala que a gente tem que aflorar essas qualidades, é porque existe esse reino. O reino de Deus é o reino das virtudes. E essas virtudes estão dentro de nós desde o princípio da criação. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E aí, nós temos que deixar aflorar. Deixar aflorar é preparar o nosso campo, despertar para essa vontade de aprender e fazer a nossa reforma íntima, de fazer as nossas modificações de acordo com os ensinamentos do Cristo. Para isso a gente tem que observar o nosso dia a dia e ver, se prontificar a cultivar essa semente que está latente em nós desde o nosso princípio. A gente está tendo conhecimento agora. Eu sempre gosto de repetir isso para mim. É a hora do conhecimento, então tem que ser a hora da gente colocar tudo isso em prática. A gente tem que estar pronto agora para essas situações. Eu vou contar uma história para estar encerrando, que eu acho ela muito bonita. Ela chama Estou Pronta Agora. Eu acho que ela cabe aí. Fala de um capitão de um navio que ele estava pronto para zarpar, estava bastante apressado em direção ao porto. Era um dia bastante frio e ele encontrou com uma criança que estava maltrapilha, de bracinhos cruzados e trêmula. Mas essa criança, ela estava de frente para uma vitrine de restaurante, olhando lá para dentro. Aí o capitão olhou aquela cena e perguntou: pequenino, o que você está fazendo aí? Ele falou assim: não, eu estou só olhando. É que lá dentro tem tanta coisa e parece tudo tão gostoso. Aí ele ficou compadecido da situação, aquela criança toda sujinha, cabelo despenteado. Falou: olha, eu tenho pouco tempo antes de sair no meu navio. Se você tivesse arrumadinho, às vezes eu pudesse te levar no restaurante e deixar você comer essas coisas gostosas que tem lá. Mas você não está arrumadinho. Mas na simplicidade, na humildade da criança, ele pegou aquela mãozinha magra, passou pelo cabelinho e falou assim: eu estou pronta agora. E ele, compadecido daquela situação, pegou a criança daquela forma, colocou dentro do restaurante e pediu para que servisse uma boa refeição. Enquanto a criança comia, ele começou a fazer umas perguntas. Onde está a sua mãe? Por que ela deixou você aqui? E a criança, comendo, satisfeita, falou assim: a minha mãe, ela foi morar com Deus enquanto eu tinha 4 anos. E ele ficou penalizado com aquela situação. Mas e seu pai? Onde que ele está? Com que ele trabalha? Desde que a minha mãe foi morar com o Papai do Céu, eu não sei do meu pai. Ele partiu, eu nunca mais o vi. Mas quem cuida de você, pequeno? A minha mãe, enquanto estava doente, ela me falava que Deus iria cuidar de mim. E falava para que eu pedisse todo dia isso para Ele. Então eu acho que é Ele que está cuidando de mim. Aí o capitão ficou mais penalizado ainda. Falou: olha, se você tivesse arrumadinho, eu acho que eu ia te levar para o meu navio. Eu ia cuidar de você, ia ser uma alegria muito grande para mim. E ele, repetindo a mesma expressão, mexeu na roupinha toda rasgada,
Passou as mãozinhas no cabelo, falou: capitão, eu estou pronta agora. E o capitão levou ele para o navio, apresentou ele para os marinheiros, falou: esse aqui é o meu ajudante. A partir de agora, ele vai ficar aqui comigo. E ele vai ser chamado de pronto agora. E lá ele ficou com o pessoal. E fala-se que os dois foram muito felizes durante um determinado tempo, até que um dia aquela criança amanheceu febril. E nessa febre, o capitão chamou o médico e a febre não cedia de forma alguma. Dava um remédio, dava outro, e o capitão começou a ficar desesperado. Chamou o médico e falou assim: olha, salve esse menino, eu não posso ficar sem ele. Mas embora os esforços todos foram em vão. Na tarde seguinte, o menininho chamou o capitão e disse para ele: olha, eu amo muito. Eu agradeço muito porque você foi muito bom. Eu queria ficar aqui, mas eu acho melhor ir morar com Deus. Eu acho que deve ser melhor agora. Deus me ama também, e ama você também. Aí o capitão, já choroso, falou assim: realmente, eu tenho pensado muito nisso, todos os dias, e eu vou continuar pensando. Mas vendo que o menininho, aquele filho dele naquele momento, estava com a vida se esgotando, ele perguntou para a criança. Falou assim: mas você, quando que você vai estar pronto para ir morar com Deus? Para ir para esse lugar que você está falando e morar com esse papai do céu? Aí a criancinha repetiu: eu estou pronta agora. Mas perguntou para ele também: e você? Está pronto agora? E fica a pergunta para nós também. Nós estamos prontos agora para assumir a nossa vida verdadeiramente? Para assumir a nossa reforma íntima? Assumir dentro de nós os nossos ensinamentos? As coisas de Jesus que nós estamos aprendendo? Um dia vai chegar esse momento da gente prestar as nossas contas também. Ninguém vai nos cobrar nada, não. É só a nossa consciência, né? Que fica isso pra gente, que a gente possa aprender com as crianças que estão junto de nós. Muita paz a todos. Realmente precisamos estar prontos, né? Como vocês viram aí, a Cleide é uma companheira aqui justamente do Luz e Amor e viu o quanto é importante a evangelização, né? Ela começou e foi, se todos as crianças que passaram e estão passando por aqui forem igual a ela, que exemplo que ela está dando, né? Hoje ela é evangelizadora também. Graças a Deus. E a companheira nossa aí, estudiosa do Evangelho, e nós agradecemos de coração. Leva o abraço do nosso grupo Luz e Amor, a sua turma lá do Cristo Consolador e a equipe sua. Jesus a ampare sempre. Então nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é as nossas vibrações. Pediria aos companheiros colaboradores do PAS que se dirigissem à Câmara do PAS. E o Antônio Carlos já está a posto para fazer a vibração musical. Pode apagar, Toninho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, no teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e deste jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil, todas as cores cabem no nosso Brasil.
saber que não é só, sentir que a energia está no ar, caminhar para um futuro diferente, esperança e confiança em cada olhar. A vida é muito mais do que enxergamos, o amor está aí para confirmar. É só calar, sentir e olhar bem dentro, deixar a intuição se revelar. Vamos construir um novo mundo. Nós temos o poder de transformar um só país sem nenhuma bandeira, sem medo e sem fronteira pra cruzar. Vamos construir um novo mundo, aqueles que ainda vão chegar, fazer da Terra o mais lindo planeta, ver o sonho se realizar. A vida é muito mais do que enxergamos, o amor está aí para confirmar. É só calar, sentir e olhar bem dentro e deixar a intuição se revelar. Vamos construir um novo mundo, aqueles que ainda vão chegar, fazer da Terra o mais lindo planeta, ver o sonho se realizar. Essa música é do Beto Eliezer, daqui de Franca e frequentador dessa casa. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo.
a força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim, vou descobrir o que me faz sentir caçador de mim. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti. Nós caminhando para no final de nossa reunião, só nos resta agradecer a todos, aos nossos companheiros colaboradores, que Jesus possa sempre ampará-los, para que possam sempre estar conosco nesses momentos de elevação espiritual.